não acredita em astrologia. Eu sinto cheiro, eu sonho no seu mapa, é sobre isso. Eu gosto de pensar nisso, tem vários causos, né? Com certeza você já ouviu aquela história de que a gente tem medo muito mais da nossa luz do que da nossa escuridão. E o Plutão, ele fala sobre isso, né? É um paradoxo. E vamos ver como é que isso funciona pro seu mapa. Eu separei aqui pra gente entender se você esconde o seu poder e, na prática, onde é que esse poder se revela no seu mapa astral, como é que a gente pode olhar para isso. E tem um lance para saber se você está nessa reação, o que é essa reação de Plutão, desse meu olhar também, a questão do grafismo, né? O símbolo espiritual e o que é essa oportunidade. Então fica comigo, hoje o papo ele é mais profundo, né? A gente vai falar de Plutão. Como eu sempre digo aqui, eu aprendo muito mais atendendo. Para mim sempre uma experiência, mas tem uma lembrança. Eu, quando estudei astrologia, em 2014, 2015, eu estudei presencialmente. Lá na escola, tinha uma dinâmica que chamava astrovivência, onde, na verdade, a gente tinha essa oportunidade de vivenciar os planetas, né? Então, tinha um auditório grande, a escola, com muita dedicação, preparava. Cada dinâmica era representada pela dignidade de cada planeta, e o Plutão, o último planeta. E eu lembro que já cansado e todo esse processo, então tinha uma dinâmica ali onde tinha que demonstrar uma certa força, uma certa disposição. E no canto, assim, tinha uma caixa bonita. E o lance era chegar ali, e tinha uma outra coisa assim, quem já tinha ido na frente, não falava o que tinha na caixa. Para cada pessoa era uma surpresa, era um mistério, né, a ser revelado. E eu lembro que, com muito sacrifício, estava bem cansado mesmo, assim, a dinâmica nesse contexto um pouco puxada. E quando eu abri a caixa, assim, E aí eu vou contar essa história. Não posso contar agora porque precisa linkar com todo o contexto do vídeo, né? Mas pra gente conseguir entender o que é esse Plutão, né? Fica comigo, eu vou contar essa história, você vai se surpreender, assim. Pra quem tá chegando por aqui, eu sou Rodrigo Guedes, eu sou astrólogo, eu também sou psicanalista, tenho esse trabalho com astrologia já há algum tempo, e por aqui esse deslumbre de trazer a astrologia de uma forma simples, mas uma linguagem poderosa que é essa oportunidade de ter a astrologia como ponto de partida de um estudo sobre a nossa experiência, sobre quem a gente é, o nosso destino, a nossa direção, ter a nossa vida como um tabuleiro, é uma oportunidade muito rica mesmo, assim, né? E eu fiz uma série, eu falei dos planetas pessoais, também falei dos planetas sociais, falei de Netuno, falei de Urano, agora terminando essa série, falando de Plutão, e é justamente um caminho de percepção, de consciência. E aí, como eu já disse aqui, não acredita em astrologia. Não acredita mesmo, assim, não coloca nesse lugar, não empobrece. Na verdade, o lance de olhar para a astrologia é justamente conseguir ter essa percepção. Olhar, questionar, ter um olhar crítico, um senso crítico. Agora, falando de Plutão, a primeira coisa que eu preciso trazer é que o Plutão ele tem um paradoxo. Um paradoxo, é que eu quero dizer com esse paradoxo, assim. Ao mesmo tempo que ele no mapa astral ele vai falar sobre uma área da vida onde tem um dom, um mistério ali que quando a gente alcança é a coisa mais poderosa que a gente pode ter. Também vai falar de uma área da vida onde a gente se defende, né, com unhas e dentes. Então, para ser lúcido, o que representa o Plutão? Então, na área do mapa, a área da vida, ali a casa que está, a posição de Plutão ele vai falar sobre uma área da vida onde a gente tem, primeiro, uma mão pesada no sentido de percepção, uma mão pesada no sentido de impressão, uma mão pesada no sentido de reação e uma mão pesada no sentido de transformação também. E aí, é muito comum ser uma área da vida onde a gente não permite o questionamento, onde a gente antecede e já vai para cima, e já se mostra, e já busca, e já estabelece, e muitas vezes também
uma área da vida onde a gente tende a não permitir a mudança, e aí defende com unhas e dentes aquela permanência, e aí a questão da manutenção do sofrimento, né? E, enfim, o legal é a gente conseguir perceber isso no mapa. Inclusive, coloca para mim nos comentários, eu sempre respondo, em qual casa no seu mapa astral você tem um Plutão, qual aspecto ele faz com o seu mapa, se ele está na cúspide das casas, na entrada das casas, ou se ele está numa casa angular. Isso faz toda a diferença. Coloca para mim que eu vou te responder. Uma outra coisa, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link com a apresentação dos meus trabalhos, inclusive esse que eu citei, que é a trilha astrológica, muito legal, dá uma olhada, e também um link principalmente para que você venha fazer parte do grupo do WhatsApp, onde é um grupo de estudo da astrologia, tem uma dinâmica semanal sobre o aspecto da semana, que é muito legal, a gente olha sobre cada mapa astral, uma troca rica, gratuito, e também lá é o ponto de encontro das reuniões que eu faço ao vivo pelo Zoom, que é uma cortesia só para quem está no grupo e é gratuito. Então, vem fazer parte, uma oportunidade para a gente poder se conhecer melhor, você entender essa linguagem e a gente poder trocar. Então, te espero lá, né? Não perde essa oportunidade, não. Outros exemplos sobre Plutão é que quando o Plutão ele está principalmente na cúspide das casas angulares, ele também pode se manifestar numa mania de perseguição. Porque o grau de defesa é tão grande que a pessoa ela pode se defender de tal forma que ela realmente cria uma situação. E tem um outro paradoxo, né, que nem sempre é só uma situação criada. É como se a pessoa tivesse ali uma desconfiança muito grande, e ela desconfia tanto que ela olha tanto para aquilo que aquilo acaba se tornando real. Ela acaba montando uma história. Inclusive eu atendi uma moça, e ela tem, pra gente saber qual que é esse exemplo, ela tem Plutão na cúspide da casa 7, e ela trazendo, eu tentando traduzir para ela, ela trouxe assim, eu nos relacionamentos eu tenho muita desconfiança, já passei por muitas coisas, e eu tenho a antena ligadíssima, eu sinto cheiro, eu sonho, eu percebo, parece que eu não estou prestando atenção, mas eu estou prestando atenção em tudo, no que falou, e aí eu vou ligando os pontos, eu vou percebendo, e quando aquilo não se revela diretamente, se revela para mim em sonho. E nesse inteirinho existem meias verdades, que no final acaba se tornando real pelo grau de desconfiança e de medo. Existe uma sincronia nisso. Só que ao mesmo tempo, o Plutão na casa 7 também vai dizer de uma pessoa que é extremamente transformadora nas relações. Porque são relações muito verdadeiras, muito profundas. Para ser mais específico, qual que é a chave, né? É justamente a gente conseguir morrer. Morrer, que eu digo, morrer com essa necessidade de segurança. Porque também tem uma ligação direta, a gente vai entender, fica aí comigo, a gente vai entender, quando eu falar da questão do grafismo, dessa oportunidade espiritual, a gente vai entender o porquê. Mas também tem uma relação com o nosso apego, a nossa necessidade de certeza, a nossa necessidade de segurança. Ou melhor dizendo, tem uma relação direta com a experiência humana. Porque essa experiência humana é uma experiência também de insegurança. E o nosso instinto é buscar essa segurança, essa certeza. E quando a gente consegue se desprender dessa necessidade, a gente encontra... Eu vou terminar aquela história da caixinha que eu cheguei lá. E é quando eu cheguei lá, que eu abri a caixa, no fundo dela tinha um espelho. E eu entendi que, na verdade, aquela oportunidade não tinha nada a ver com eu ter que provar uma força, com eu ter que mostrar, que tinha a ver em eu conseguir me reconhecer. E aí quando eu me reconheci, quando eu consegui me olhar, eu entendi a força que eu tinha, que é justamente desse caminho, dessa desconstrução. E é sobre isso, a chave é a gente conseguir encontrar dentro da gente quem a gente é de verdade. Uma outra coisa importante também
eu já citei isso nos outros vídeos, mas aqui é importante eu repetir isso, é que principalmente os planetas geracionais, eles estão mais fortes no mapa astral quando eles estão em casas angulares, que é a casa 1, a casa 4, a casa 7 e a casa 10, e quando eles estão na cúspide dessas casas, ou eles estão em aspectos com planetas pessoais, quando eles estão em evidência no mapa, quando a gente tem um ascendente escorpião. E é importantíssimo a gente entender isso, que inclusive, eu estava lendo um livro, Rosa Cruz, e eles colocam de uma maneira tão branda assim, né, no sentido assim, quando a pessoa cansa do padrão, ela automaticamente busca... E na verdade esse câncer, quando eu estava lendo, eu estava pensando, eu falei assim, esse câncer ele tem a ver com quando a pessoa está exausta, quando ela não aguenta mais, quando ela não tem mais força. E essa é uma relação de Plutão, porque é justamente sobre esse renascimento. Automaticamente esse cansaço, essa exaustão, e quando a pessoa se rende, ela percebe que ela é muito mais do que isso. E o Plutão ele vai falar exatamente sobre isso, sabe? Inclusive tem uma moça também que eu acompanho ela, o Plutão na casa 10, e ela tem um lance assim de ter essa impressão de que as pessoas não acreditam, que estão sempre conspirando contra ela, e automaticamente ela criando um isolamento social e uma dificuldade de se estabelecer profissionalmente. E aí, nesse sentido, a gente pôde aprofundar nesse acompanhamento. E aí, inclusive, já pegando o gancho para falar sobre o grafismo. Então, o símbolo de Plutão tem a cruz embaixo, a lua em cima, equilibrada, e o círculo sobreposto, ele não toca em nenhum lugar, ele fica ali, né, o símbolo de Plutão. E ele fala muito sobre essa lua, essa alma, essa necessidade emocional, conseguir equilíbrio do que sente, das suas impressões, desse apego, dessa necessidade. E esse equilíbrio, ele vai vir através de uma morte. Porque quando a gente percebe que não tem isso, que não tem essa segurança, e a gente consegue ter paz nessa travessia, e a gente, através disso, tem essa confiança de estar sendo guiado por quem a gente é. Pela única certeza verdadeira que a gente pode ter, que está dentro da gente, que é esse espírito, esse contínuo, essa eternidade. E o Plutão como essa oportunidade. E aí, o legal, sendo repetitivo, é que a astrologia, o tabuleiro, o mapa astral, ele vai mostrar qual que é o seu caminho, o meu caminho, nesse sentido dessa individualidade. E é muito rico a gente conseguir perceber isso e constatar isso, sabe? Eu espero de verdade ter te alcançado. Espero, né? Vou deixar aqui no final a sequência desses vídeos que eu estou fazendo sobre Saturno, sobre Urano, sobre Netuno. Dá uma olhada, não deixa de ver. Eu não acredito que você não se inscreveu. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, vem fazer parte. Tá? Porque para mim, essa transformação, né? De eu conseguir transmitir essa linguagem dessa forma. Então, muito obrigado. Muito legal ter vocês aí.